Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez é uma imensa alegria estar com você nesta manhã de sábado para juntos adorarmos ao nome do Senhor. E hoje nós vamos aprender acerca da soberania de Deus. Você sabia que nós temos um Deus que domina e trabalha sobre todas as coisas deste mundo? Eu não sei qual é o problema que você está vivendo nesse instante, ou qual é a angústia que você está passando na sua vida. Talvez seja um sentimento de aflição que está apertando o seu coração, mas o Senhor nos orienta em sua palavra que devemos apresentar todos os nossos problemas e petições em oração, e certamente Ele mudará o nosso quadro de vida, pois a sua palavra nos diz, no livro de Salmos 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda o Deus que nós servimos e como Ele pode mudar a sua situação. Depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ter ido contigo. Dize-me, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Irmãos, este é um texto que nos impressiona muito, esse é um texto que nos alegra muito, porque ele fala sobre um centurião romano, um homem que impressionou ao Senhor Jesus. Todos nós achamos Jesus maravilhoso. Todos nós ficamos maravilhados com Ele. Todos nós ficamos maravilhados com Ele. Mas imaginar Jesus maravilhado com alguém, imaginar Jesus se maravilhando com alguém é algo muito impressionante. E nesse texto nós vemos um homem, um romano, um centurião que tinha se impressionado com Jesus, mas também deixou o Senhor Jesus impressionado com a sua fé, com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas lições. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta ocasião. A primeira lição que nós vemos este homem praticando é que ele ouviu falar de Jesus. Muitas pessoas ouvem falar de Jesus. O livro mais vendido no mundo é a Bíblia Sagrada. Muitos já conhecem falar sobre Jesus, conhecem a história de Jesus. Mas só existem dois tipos de reações quando nós ouvimos falar de Jesus. Só existem dois tipos de reações. A primeira, ou você crê, e a segunda, ou você não crê.
Ou você acredita ou você não acredita. Ou você tem fé em Jesus ou você não tem fé nele. Mas a Bíblia nos registra que esse homem ouviu falar de Jesus e nasceu no seu coração a esperança de uma cura para o seu servo. Nasceu a esperança de uma vitória sobre aquela enfermidade. Então, às vezes nós ouvimos falar que Jesus cura, que Jesus restaura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Tudo isso verdadeiramente Ele faz. Mas para que isso aconteça na minha e na sua vida, só existe uma questão: nós precisamos crer. Se você quer uma restauração na sua casa, na sua família, você precisa crer que Jesus é poderoso para operar essa restauração, essa mudança, essa transformação. Se você ouvir falar que Jesus pode transformar um filho nas drogas, que Jesus pode transformar uma vida financeira, verdadeiramente Ele pode. Se você crê que Ele pode curar uma doença onde os médicos já deram um diagnóstico, ou uma doença onde não existe mais esperança, e alguém já testificou, já testemunhou, já relatou que Jesus já fez, Ele pode também fazer na sua vida. Mas existe uma condição: é preciso crer, é preciso acreditar. Porque a Bíblia diz, irmãos, no livro de Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Enquanto você está ouvindo, enquanto você está nesses minutos já me ouvindo, já está nascendo fé no seu coração, já está nascendo esperança, e com eles nasce a fé, nasce a esperança, e o milagre também vai acontecer, o milagre também vai se concretizar. A fé é tão importante, Jesus valorizava tanto isso, tanto a fé, que na maioria de todos os milagres que Ele realizou, Ele relatou, Ele informou, Ele anunciou que o que fez o milagre acontecer foi justamente a fé daquelas pessoas. Nós podemos ver isso no livro de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 34, nós vemos que havia uma mulher que sofria de uma enfermidade há 12 anos, um fluxo de sangue, e ela disse: se eu ao menos tocar nas vestes de Jesus. Ela estava com a fé que se eu ao menos tocar, eu ficarei curada. A Bíblia diz que ela consegue, em meio à multidão, tocar. E a Bíblia diz que Jesus para e diz: quem me tocou? E os discípulos dizem: existe uma multidão aqui em volta. E ele diz então: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu a cura. E aí aquela mulher se apresenta e ele diz, olha bem para ela e diz: filha. Veja, ela era ninguém no meio da multidão. Depois vira alguém. Ela era ninguém, ninguém sabia quem tinha tocado. E depois fala assim: alguém me tocou. De ninguém vira alguém, depois ela vira filha. Ele olha bem para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. A tua fé. Irmãos, a primeira atitude que nós vemos desse centurião é que ele impressionou Jesus com a sua fé. Um pouquinho depois, no verso 34, ele diz para essa moça: a sua fé te salvou. No verso 35, o Jairo, um dos maiorais lá, vinham querendo anunciar que a sua filha também estava enferma, e eles disseram, os discípulos, acabaram de ver o milagre e disseram: não incomoda mais o mestre, já não tem mais jeito. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus se direciona a ele e desfere uma frase. E ele vira e diz assim a Jairo: se tu crê, tudo é possível ao que crê. Mais uma vez ele anunciando a importância da fé, a importância de se crer. Então, eu quero te dizer, irmãos, nós vemos aqui que esse centurião, a primeira lição que ele nos anuncia é que é preciso crer. Quando você ouvir falar de Jesus,
que Ele fez algo, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. Ele pode fazer na sua vida, na sua história, na sua casa, mas é preciso crer, é preciso crer. E por que não lembrar de Lázaro, que já estava morto há 4 dias, dentro de um sepulcro, e as 2 irmãs, Maria e Marta, chegaram diante de Jesus e diziam: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E vem a outra e se lança aos pés de Jesus e diz a mesma coisa: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus vira lá no livro de João, capítulo 11, verso de número 40, ele diz: se creres, verás a glória de Deus. É preciso crer. Todos os milagres de Jesus acontecem em parceria com o homem. Você crê, você impressiona Jesus com a sua fé, e Ele te impressiona com os milagres, com as maravilhas. A segunda coisa que aquele centurião fez foi fazer o bem. Vejam aqui nesse texto que ele não estava procurando milagre para ele não estava procurando bênção para ele estava procurando um milagre para o seu servo, para o seu criado, para aquele que o servia, para aquele que o atendia. Olha a bondade do coração deste homem. O seu milagre vai acontecer, a sua vitória vai chegar, a honra, a mudança, a transformação vai acontecer quando você começar a praticar boas obras. Não basta apenas crer, irmãos, é preciso também ter obras. Não basta apenas acreditar, é preciso agir em cima daquilo que você acredita. A Bíblia diz no livro de Tiago 2,17 que a fé sem obras é morta. Preciso crer, é preciso crer. Ele não estava preocupado com si mesmo, ele estava preocupado com o seu servo. Faça o bem, irmãos, pratique o amor. Pastor, mas qual é o mandamento que Jesus deixou? Ele falou várias coisas, ensinou várias coisas. Jesus era conhecido como mestre, ensinou. Mas no livro de João 15:12 ele ensina e diz um único mandamento. Ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É preciso amar, é preciso renunciar a si mesmo, é preciso liberar perdão, é preciso se preocupar com o seu irmão. Irmãos, a ciência comprova que aqueles que fazem bem aos outros se sentem tão bem, que a sua resistência imunológica aumenta e a harmonia emocional consigo mesmo é mais equilibrada. Comece a praticar o bem, comece a fazer o bem, comece a se preocupar com os seus irmãos, comece a se preocupar com o próximo. A Bíblia diz em Gálatas 6:9 que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo ceifaremos. Você vai colher tudo aquilo que você tem semeado de bom na vida do seu irmão. Você vai colher tudo aquilo que você tem plantado. É tão importante fazer o bem, irmãos, que lá em Tiago 4,17 a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você pode estender a mão, você pode lançar uma palavra, você pode anunciar algo para aquela pessoa mudar a sua história, você pode fazer, está ao teu alcance. Jesus quer te usar. Você sabe fazer o bem, você sabe o que pode fazer, mas não faz. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer e não faz, comete pecado. Então, faça como esse centurião. Creia, mas não só creia, comece a agir naquilo que você acredita. Não fique devendo nada para ninguém. A Bíblia diz em Romanos 13:8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. O amor é uma fonte inesgotável. O amor é algo que quanto mais você transfere, mais você acumula. Quanto mais você dá amor, mais amoroso você fica. Comece a acreditar, mas também comece a fazer. Aprenda com esta lição. Viva o amor, pratique o amor. E uma outra lição que esse homem nos ensina, irmão, ele acreditou quando ouviu falar de Jesus. Ele começou a agir em cima daquilo que ele acreditou e queria um milagre para o seu servo. Mas uma outra coisa, nós vemos no verso de número 6 que ele
ali reconheceu quem ele era. Ele reconheceu quem ele era. Às vezes nós precisamos reconhecer quem somos. Às vezes nós precisamos. Ele falou: olha, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Inclusive foi por isso que eu ainda não fui ter contigo. Eu não tenho condições. A sua autoridade, a sua soberania, o seu poder é muito maior do que o meu. Eu sou centurião, tem 100 homens sob o meu comando, 100 centurião, mas ainda assim eu sou menor que você. Eu sou menor do que o Senhor. Então é preciso às vezes reconhecer quem somos. Quando ele fez isso, irmãos, os amigos disseram: Senhor, lá no verso de número 4, é digno que lhe conceda isso. É digno que lhe faça isso. Ele mesmo achando que não merecia. E os amigos dizendo que ele era digno, que ele merecia. Comece a fazer o bem. E comece a reconhecer quem você é. Comece a reconhecer quem você é. Quando você reconhece quem você é, sabe o que vai acontecer? Você vai se identificar. E além de se identificar, não vai ter soberba na sua vida, não vai ter arrogância na sua vida, e você vai ter uma força para cada vez se melhorar, para cada vez crescer, para cada vez se desenvolver na presença do Senhor. Sabe quais são os efeitos, irmãos? Daquele que acredita, daquele que pratica e daquele que descobre e sabe quem é? Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a gerar amigos. Você sabia que ele era romano, mas os judeus foram clamar a Jesus pela vida dele. Foram os judeus que foram lá falar: ó, ele é digno. Ele era, em tese, adversário dos judeus. Mas eu quero te dizer que o ser humano, quando tem o coração quebrantado, quando tem Jesus na sua vida, quando ele sabe quem é, quando ele não é soberbo, quando não é arrogante, ainda que seja num território hostil, ainda que você esteja no meio de um monte de gente que não é crente, não é evangélico, não conhece a palavra, mas você consegue trafegar, você consegue se relacionar, você consegue ser luz do mundo e sal da terra naquela situação. Deus vai te usar, Deus vai manifestar a glória dele na sua vida. Nós temos a capacidade de nos relacionar, mas é preciso a humildade. É preciso você crer em Jesus. E é preciso fazer boas obras. Ainda que você não esteja compactuando com algumas coisas, você vai ser testemunha viva. As pessoas vão reconhecer quem você é. A Bíblia diz no livro de Lucas 6,31: e como vós quereis que os homens vos façam, façai vós também. A tudo aquilo que você quer que as pessoas façam para você, comece a fazer você primeiro, comece a agir você primeiro, comece a buscar e a manifestar você primeiro. Desenvolva amigos, irmãos. Amigo é ajudador, amigo é aquele que tem uma boa palavra, amigo é aquele que na hora difícil ele coloca o ombro para ajudar o companheiro. Comece a desenvolver amigo. Sabe por que algumas pessoas não conseguem desenvolver amizades? Sabe por quê? Primeiro, porque não conseguem receber crítica. Amigo que é amigo te esclarece quando você está errado. Para você conseguir fazer amigo, é preciso estar aberto às críticas. Sabe por que às vezes algumas pessoas não conseguem fazer amigo? Porque acha que todo mundo tem que ser igual a você. Não, eu penso assim, eu nasci assim, eu cresci assim, tem que ser assim. Irmãos, não. O mundo, Deus tem a sua multiforma de trabalhar, as suas várias maneiras. Sabe por que algumas pessoas não conseguem ter muitos amigos? Porque não conseguem ser contrariado. Porque só a sua vontade é a verdade absoluta. Irmãos, comece a quebrantar esse coração. Clame ao Senhor por sabedoria. E por fim, sabe por que algumas pessoas não conseguem ter amigos? Porque tem baixa autoestima. Acham que são menores do que realmente são. Eu quero dizer para você que Jesus morreu por você lá na cruz. Você tem muito valor. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Você tem muito valor, irmãos. Você foi comprado com um preço de sangue. Levanta essa cabeça, comece a glorificar. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano. Talvez o inimigo vive semeando palavras, mentiras, mas coloca no seu coração, como está escrito em Romanos 8,37, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Operando Deus, quem impedirá? Comece a colocar essas verdades na sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando você acredita, quando você faz boas obras, quando você reconhece quem você é, você gera amigos, e também sabe o que acontece com você? Você começa a ter merecimento e dignidade. Merecimento e dignidade. As pessoas vão dizer, ele merece. Essa pessoa se esforçou. Essa pessoa se dedicou. Merecimento é diferente de preferência. Você não vai conseguir por isso, por aquilo, não, porque você merece. Jesus vai manifestar a glória dele, porque Deus é justo. Deus é justo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E a Bíblia diz em Hebreus 12:1 que há entre nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E nós devemos deixar todo o embaraço e todo o pecado que nos rodeia. Deus está contemplando todas as suas atitudes, todo o teu esforço, toda a tua renúncia ao pecado, todo o teu amor, tudo que você faz de bom, Jesus está contemplando. Então comece a ter visão de futuro, para que você tenha merecimento, para que você seja digno de receber todas as promessas que o Senhor tem reservado para você. Comece a semear coisas boas agora, comece a fazer coisas boas agora, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, para terminar, as atitudes que nós vemos desse homem, desse centurião em relação a Jesus. Ele reconheceu que Jesus era soberano. Eu sou centurião, mas ele é mais importante do que eu. Ele é mais importante do que eu. Ele é melhor do que eu. A Bíblia diz em Filipenses 2:9 que lhe foi dado um nome que está sobre todo nome, que pelo nome de Jesus todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra vai ter que se dobrar e vai ter que reconhecer que Jesus é Deus. O centurião tinha noção disso. Ele falou, eu sou centurião, mas ele é soberano. Ele é melhor do que eu. Uma segunda coisa que esse centurião fez, ele reconheceu a superioridade. O centurião tinha poder sobre 100 homens. Mas o Senhor tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o passado, o presente, o porvir. Ele é mais poderoso, ele é superior. E esse homem também reconheceu toda a autoridade de Jesus. Ele sabia que bastava uma palavra e o seu servo ficaria curado. E quando nós fazemos isso diante de Jesus, quando nós reconhecemos a soberania, quando nós reconhecemos a superioridade, a autoridade, quando nós temos fé no nosso coração, quando nós temos e semeamos coisas boas, reconhecemos a nossa vida, temos e manifestamos humildade, aí Jesus começa a agir. Aí é a vez de Jesus começar a agir. Vamos ver aqui o que Jesus fez em relação a esse homem. A Bíblia diz que Jesus não olha para a sua aparência, não olha para a roupa que você está, não olha a maneira, a idade, o sexo, o gênero, não olha para nada disso. Jesus olha para a sua fé. Jesus está contemplando a sua fé. A Bíblia diz que Jesus olha para a fé daquele homem e diz assim, nunca vi uma fé como essa em Israel. A Bíblia diz que Jesus se maravilhou da fé daquele homem. Quando aqueles 4 amigos desceram paralítico na casa que Jesus estava, lá no livro de Marcos 2:5, a Bíblia diz que Jesus olhou para a fé daqueles homens. Nem foi só a fé do paralítico, foi a fé daqueles homens, do paralítico e dos 4 amigos. Jesus está olhando nesta ocasião para a sua fé. Jesus está contemplando a sua fé. A mulher do fluxo de sangue foi assim, ele olhou para a sua fé. A mesma coisa aconteceu com o cego Bartimeu. Jesus sim olhou para a fé daquele homem. Então, irmãos, desenvolva a sua fé
Comece a exercitar a sua fé. Comece a clamar. Jesus nos deixou vários instrumentos. Ele deixou a oração. Ele deixou um nome que está sobre todo nome. Ele deixou a presença do Espírito Santo. Você tem autoridade. Jesus te deixou uma procuração em branco. Mas impressione a Jesus com a sua fé. Quando você fizer isso, Jesus vai enviar o Espírito Santo para falar sobre você. Naquela ocasião foi o próprio Jesus que falou sobre aquele homem. Ele falou: nunca vi uma fé como essa. Mas Jesus, quando você impressioná-lo com a sua fé, Ele vai enviar o Espírito Santo para falar os corações que precisam ser falados. O coração do esposo, o coração da esposa, do amigo, da amiga. Jesus vai enviar o Espírito Santo para falar os corações. Deus vai testificar sobre a sua vida, sobre a sua fé. E quem encontra Jesus, irmãos, quem encontra Jesus tem resultados. Quem encontra Jesus não sai da mesma maneira que entrou. Quem encontra Jesus, irmãos, a vida é transformada. A Bíblia diz que quando aqueles homens voltaram, no verso de número 10, o servo que estava enfermo já estava curado. Todas as vezes que você buscar Jesus, todas as vezes que você exercitar a sua fé, você vai encontrar resultados. Se você quer resultados da ação de Jesus na sua vida, se você quer resultados de ação, da ação do Cristo na sua vida, faça como aquele centurião. Reconheça quem é Jesus. Reconheça o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania. Reconheça quem você é. Reconheça quem você é. Você não é nada, Jesus é tudo na sua vida. E traga a sua fé crendo que Jesus tem e pode operar milagres. Ele vai abrir porta, Ele vai liberar uma bênção sobre a sua vida e o nome dEle vai ser glorificado. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que nós temos um Deus que nos dá a paz em nossos momentos de ansiedade. Este mesmo Deus pode nos dar a alegria naquelas ocasiões de tristeza. Ele pode gerar em nós o contentamento e a provisão nas situações de escassez. Enfim, nós servimos a um Deus que pode fazer o impossível em todas as áreas de nossas vidas. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes vamos conferir comigo nossa agenda para esta semana. Hoje às 16 horas, em comemoração ao Dia das Crianças, muita brincadeira, pipoca, algodão doce e a presença do personagem Giuseppe Cavicchioli e histórias bíblicas com Dinal Urbano. Traga seus filhos e participe desta festa. Amanhã, domingo, culto da família às 19 horas. Segunda, culto de campanha. Quarta, culto Mulheres Prudentes. Sexta, culto de ensino. Sábado, inauguração da igreja em Monte Castelo. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Deus, nós clamamos a Ti por todas as famílias, por todos os relacionamentos. Visita os casais, pais e filhos, irmãos e irmãs. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas, em nome de Jesus. Amém.